Muito obrigada, muito obrigada. Olá, tudo bem? Tudo em paz, tudo em harmonia, com a graça de Deus, não é verdade? Muito obrigada pela sua presença em mais um encontro virtual, né? Nas nossas tardes de sexta-feira. Já estamos, então, na terceira sexta-feira do mês de agosto, estudando esse tema tão grandioso e tão amplo que é o viver em harmonia. Muito obrigada. Hoje, então, nós vamos tratar de um tema muito importante, que é o viva em harmonia com seu corpo, ok? Esse corpo que eu gostaria de, nesta palestra, estar falando, né, desse corpo maravilhoso, de duas formas diferentes, como nós podemos ver o nosso corpo, né, de duas formas, tá? A primeira forma, então, é o nosso corpo como expressão do nosso corpo verdadeiro. Este corpo carnal que expressa aqui neste mundo físico, né, o nosso eu verdadeiro, ou seja, como um grande instrumento de manifestação do nosso eu verdadeiro, esse nosso corpo carnal deve ser visto, então, como um templo divino, não é? Um templo onde habita a vida perfeita de Deus, que é o nosso eu verdadeiro. Então, esse é um aspecto que nós vamos tratar nesta palestra, ok? Nosso corpo carnal como templo sagrado. E um outro aspecto também do nosso corpo carnal, como uma manifestação temporária, né, passageira, é um grande instrumento de expressão da vida de Deus, mas é passageiro, não é o nosso eu absoluto, não é? Ele está abrigando o nosso eu absoluto. Não é? Ele é um grande instrumento para a expressão deste eu absoluto, mas não sou eu na minha totalidade, não é? Então, nesse sentido, nós devemos ter uma visão, né, sem apego a este corpo carnal, né? Uma visão de que este corpo não sou eu. Então, por mais que aparente, né, imperfeições neste corpo carnal, jamais eu devo pensar que eu sou imperfeito. Né? Por mais que já tenha nascido com alguma imperfeição, jamais creia que você nasceu imperfeito. Ou se no decorrer da sua vida, né, ocorreram situações adversas que prejudicaram o seu corpo, né, e modificar totalmente, né, o seu corpo, jamais pense que o seu eu verdadeiro foi modificado, foi alterado, foi prejudicado, tá? Ou está se deteriorando, está se definhando. Jamais pense que o seu corpo é você. Tudo bem? Então vamos trabalhar nessas duas visões, e quando a gente tem a clara distinção destas duas visões, meu corpo como expressão da vida de Deus e, ao mesmo tempo, meu corpo que não é a minha totalidade, por isso não devo ter apego a ele. Tá? Quando eu tenho essa distinção, eu vou ter uma vida verdadeira, tá? Uma vida de valor, né? Uma vida digna de filho de Deus. Então, vamos iniciar na Verdade em Orações. Tá? Esse aqui é a Sutra Sagrada, Verdade em Orações, volume 1, tá certo? E aqui, então, nós temos a oração para expressar o ilimitado no limitado. Diz aqui: o fato de o homem ser filho de Deus significa que ele é Deus, manifestado em forma de homem. Opa, então aqui a gente já começa a ter essa visão, né, sagrada do corpo, né, humano. Ele é Deus em forma de homem, ok? Deus é ilimitado, mas a forma do homem é limitada, né? O nosso corpo carnal é limitado, mas ele expressa o ilimitado. Olha que fantástico, que instrumento fantástico, né? O corpo limitado expressa o ilimitado. Só que a gente não expressa de uma vez só.
Por isso, as várias encarnações, né? Para que a gente possa ir expressando esse infinito, né? De forma também, né? Contínua. Expressar o ilimitado através de uma forma limitada é a missão com que o homem nasceu na Terra. Ok? Então, nós recebemos este corpo maravilhoso, graças ao amor dos nossos pais, que nos deu de presente este corpo, para então expressar a vida de Deus, né? A vida de Deus, presente de Deus, né? E através então deste corpo, nós estamos manifestando a vida de Deus, e manifestar a vida de Deus nada mais é do que a missão da nossa vida, o nosso grande objetivo, tá? De estarmos aqui. O pintor exprime o ilimitado numa limitada tela de 2 dimensões, ou seja, o pintor ele tem aquela ideia, né? E essa ideia é algo ilimitado, porque as ideias vêm do infinito, vêm do mundo de Deus, vêm do mundo do ilimitado. Então, as ideias que o pintor capta, ele as expressa numa tela limitada, não é? Quando o ilimitado permanece como tal, não ocorre expressão alguma. Né? Ou seja, se não fosse este corpo carnal, que ora está, né, aqui manifestado, a vida de Deus não poderia ser expressada, né? Não poderia estar se manifestando, não poderia brilhar, né? Ao menos poderíamos reconhecer a existência de Deus. Então, nós concluímos que realmente o fato de nós estarmos aqui, agora, né, vestidos com este corpo carnal, é a grande prova da existência de Deus. Tudo bem? Você acredita que você é a expressão de Deus? Sinta-se uma pessoa abençoada, tá? Uma pessoa muito amada, né, por Deus, porque Deus escolheu você para expressá-lo. Você é a grande expressão da vida de Deus, que se expressa neste mundo físico através deste maravilhoso instrumento chamado corpo carnal. Obrigado, corpo carnal. Muito bem. Dessa forma, então, a expressão ocorre quando o ilimitado se localiza e se limita. Num espaço aéreo onde há total liberdade e nenhuma resistência, não é possível pintar. Quando o pincel encontra resistência na tela e sua liberdade de movimento sofre restrição, é que o pintor desenha um quadro. Né? Então, nós estamos vivendo aqui nesse mundo limitado, né? De muitas restrições, mas é graças, né, a essas restrições de tempo, de espaço, né, é que nós podemos nos manifestar como corpo carnal, nos expressar, né, como filhos de Deus, utilizando este grande instrumento. O corpo humano limitado, assim mesmo como encerra o ilimitado em seu interior. Ok? Então, nosso corpo, assim mesmo como ele está expressando o ilimitado. Assim mesmo como Se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, né? Não importa a nossa raça, a nossa cor, assim mesmo como este corpo que pode ser até ora doentio, ora saudável, não importa. Exatamente como este corpo limitado expressa o ilimitado. Tem dentro de si, né? Esse dentro de si não é que está enclausurada a vida de Deus, né? Mas dentro de si como essência, como a origem, né, deste corpo, é a própria vida de Deus. É a vida perfeita de Deus, é a vida harmoniosa de Deus, é a vida saudável de Deus. Então, o meu corpo é a autoexpressão da vida perfeita de Deus. É um grande instrumento de Deus para que eu cumpra a minha missão aqui agora. Por isso, eu devo cuidar muito bem desse corpo, sim.
né? Não devo estar simplesmente utilizando, né? Ou deixando que outros utilizem, né? Este corpo ao seu bel prazer, porque ele é um templo de Deus, ele é um templo sagrado, ele é a expressão da vida de Deus. Essa é a visão que a gente tem que ter, né? Do nosso corpo enquanto manifestação do Filho de Deus aqui agora, tá bom? Então, continuando aqui, o homem é imortal, é ilimitado, é corpo espiritual que preenche o universo. O corpo carnal não é existência verdadeira. Ah, sim, o nosso eu real, filho de Deus, é existência verdadeira. Este corpo carnal é uma manifestação, é uma das, né, diríamos assim, né, Seitonê nos explica, é uma das manifestações da nossa existência real, mas não é a sua totalidade. Este corpo não é a sua totalidade. Tá? Você é muito mais do que este corpo carnal. Tá? O corpo carnal não é existência verdadeira, o corpo carnal não existe, e quando na Seitonê nós falamos não existe, nós estamos querendo dizer não é criação de Deus, no seguinte sentido, é expressão da criação de Deus, sim, mas não é aquela criação absoluta que jamais, né, morrerá, que jamais desaparecerá. Quando nós falamos existe, nós estamos querendo dizer, é aquilo que jamais desaparece, né? Aquilo que jamais perece, é aquilo que é ilimitado, que é imortal, que é eterno. Este corpo um dia vai desaparecer, tá? É projeção da criação de Deus, tá? É uma das manifestações, né, do mundo da imagem verdadeira, que é a origem de toda a criação, mas não é uma criação absoluta, tá? É uma criação temporária, relativa, que um dia irá desaparecer. Por isso podemos afirmar, este corpo carnal não existe, porque um dia irá desaparecer. Muito bem, o corpo carnal não existe, sou originariamente um ser espiritual, você é um ser espiritual, tá? Compreender isso corresponde a crucificar o corpo carnal. Essa é a grande simbologia da crucificação de Jesus Cristo, que se deixou crucificar para então transmitir para a humanidade esta grande verdade. Ao crucificar esse corpo carnal, que é apenas uma das minhas manifestações, jamais devo considerar que é a minha totalidade, ao me deixar crucificar, estou então, né? Jesus Cristo está transmitindo à humanidade, transmitiu à humanidade que esse corpo carnal não é a existência verdadeira, não é o Cristo, né? Era o corpo de Jesus, como uma grande manifestação, como um grande templo divino que cumpriu uma grandiosa missão de nos salvar, né? Então foi graças a este corpo que se materializou, né, e que pudesse então transmitir essa grande verdade. Mas o Cristo verdadeiro é imortal e ele, né, esse Cristo foi o que ressuscitou após 3 dias. Tá? O que ressuscitou foi Cristo. Tá? Então esse Cristo é eterno, esse Cristo, né, existe verdadeiramente e esse Cristo sou eu, é a minha imagem verdadeira, é o meu eu real. Né? Muito bem. Todo homem, quando crucificar seu corpo, manifestará o Cristo que ele é originariamente. Isto é o renascimento, a ressurreição. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? Podemos afirmar assim como disse o apóstolo Paulo. Tá? Quando ele despertou realmente, né, para as verdades pregadas por Jesus Cristo, ele pôde afirmar, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Né? Então, dessa forma, nós estamos crucificando o nosso corpo carnal quando nós anulamos, né, o nosso apego ao corpo carnal,
tá? Quando nós deixamos de considerar o corpo carnal como o meu eu verdadeiro, o meu eu real, né? Dessa forma, então, o meu eu, Filho de Deus, começa a se manifestar. Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Né? Não sou eu quem vive, é Deus que vive em mim. Para os budistas, né? Pode-se afirmar que sou a vida que vive desde há infinitos séculos, sou Buda, né? Sou Amitabha, sou Avalokitesvara, tá certo? Então, são formas diferentes de se falar a mesma verdade, ok? Aí nós temos mais uma oração para despertar o verdadeiro eu. Sou a suprema autorrealização de Deus, aquele que é eterno, infinito e sagrado. Isto é Deus. E esse ser sagrado está alojado em meu âmago, como essência do meu ser. Ele está tentando manifestar-se de modo cada vez mais perfeito na Terra, em forma de homem. Ah, que lindo, né? Então, o meu corpo carnal, ele expressa, né, esse Deus perfeito, essa perfeição, né, esse ser sagrado. O corpo carnal é apenas uma vestimenta utilizada pela essência do meu ser para cumprir sua missão na Terra. Vestimenta esta urdida com os fios da mente. Olha que interessante, né? Então, nós, né, durante a gestação da nossa mãe, né, nós, enquanto espírito, estávamos criando o nosso corpo carnal, né? O espírito, então, está explicado, na verdade, da vida, volume 9, que durante toda a gestação, o nosso espírito, então, vai, né, habita, né, o ventre materno e vai construindo o corpo carnal, vai modelando, né? Então, ele ora está lá, né? Ora ele retorna para o plano espiritual, até que então, né, num determinado mês, né, no 7º mês, poderemos considerar assim, ele já, né, se aloja, então, perfeitamente. Tá? Mais detalhes sobre essa explicação, A Verdade da Vida, volume 9, que você pode adquirir na nossa livraria virtual, tá? livrariasni.org.br, tá bom? Entra lá, livrariasni.org.br, é a nossa livraria virtual, e você vai poder adquirir A Verdade da Vida, volume 9, e todos os livros, né, da Seichanoye. Estamos usando a Sutra Sagrada Verdade em Orações, volume 1, e depois também vou utilizar o Quero Conhecer a Verdade, do nosso Sagrado Mestre Seicho Taniguchi, ok? E a Verdade em Orações é do nosso Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Muito bem. O corpo carnal é apenas uma vestimenta utilizada pela essência do meu ser para cumprir sua missão na Terra. A vestimenta esta urdida com os fios da mente. Então, a nossa mente vai criando o nosso corpo e a nossa mente continua atuando durante toda a nossa existência física. Tá? É a força da nossa mente que vai conduzindo a nossa vida, não é? Vai conduzindo o nosso corpo. Não é? Por exemplo, eu agora estou sorrindo. E você está sorrindo? Quem sorriu primeiro foi a sua mente, tá? Simbolicamente a gente aponta para a cabeça, não é? Falando da mente, mas a mente está em todo, né? Todo local. Então, a nossa mente primeiro sorri, e aí o nosso corpo responde sorrindo. Primeiro eu pensei, eu vou sorrir. Então, isso é mente. Também antes de eu falar, né, eu já penso no que eu vou falar. Isso também é mente. A palavra estava na minha mente e quando eu começo a falar, eu estou expressando a minha mente. Os meus sentimentos também é mente. Tá? Se eu tenho um sentimento amoroso, um sentimento alegre, um sentimento harmonioso, é porque a minha mente é alegre, a minha mente é pura, a minha mente é alegre, é harmoniosa, tá bom? Então,
tudo, né, que se manifesta nesse mundo fenomênico, seja mundo físico, seja o mundo espiritual, que também é mundo fenomênico, que também recebe a influência da nossa mente, tá? Justamente é a projeção, né, da mente humana, tá certo? Muito bem. Esse corpo carnal é um tecido necessário apenas enquanto seu ocupante cumpre sua missão na Terra. Cumprindo a missão e rompidos os fios da mente, o corpo carnal começará a se desintegrar e acabará desaparecendo. Então, quando nós já tivermos cumprido a nossa missão nesta vida, né, expressando Deus, né, expressando a nossa missão como filho de Deus, recebida por Deus, né, nós vamos então deixar este corpo carnal. E como ele já vai ter perdido a sua missão, naturalmente ele vai desaparecer. Sabemos, né, quando falamos desaparecer, mas dentro de todo o processo da natureza, né, ele vai atingindo, então, este corpo que, né, após a morte vai se deteriorando, ele vai assumindo, então, outras formas, mas não mais a forma, né, do nosso corpo carnal, ok? Muito bem. Então, o nosso corpo é divino, porque expressa o divino, porque é instrumento do divino, e assim, então, ele deve ser reverenciado, tá? Ele deve ser amado, ele deve ser cuidado, né? Ele deve ser agradecido e reconhecido, tá certo? Então, vamos, desta forma, sempre nos lembrar de que Deus nos deu a vida, né? E essa vida maravilhosa necessitou deste grande presente do papai e da mamãe, que é o nosso corpo carnal, para que essa vida pudesse se manifestar. Dessa forma, então, juntamente com Deus, vamos sempre agradecer ao papai e à mamãe por esse corpo maravilhoso, né? Que vamos conhecer agora, no livro do nosso sagrado mestre Seiichi Taniguchi, mais um pouquinho sobre este corpo. Tá? Diz aqui na página 82, quem encomendou o corpo carnal? Olha que pergunta interessante, quem encomendou o corpo carnal? Para que vive o homem? Será realmente maçante se você estivesse vivendo simplesmente porque foi gerado? Devemos agradecer ao nosso instrumento chamado corpo carnal, porque nossos pais o concederam a nós. Devemos agradecer o nosso corpo carnal, porque foi concedido pelos nossos pais. Mas quem lhes fez a encomenda fomos nós, foi você, diz aqui o nosso sagrado mestre Seiichi Taniguchi. Quem encomendou esse corpo para os seus pais foi você, tá? Os nossos pais concederam este corpo, né? Na verdade, a gente tem que agradecer profundamente os nossos pais, porque se nós estamos agora vivos, né, participando desta reunião virtual, é graças aos nossos pais, né? Porque eles permitiram que nós nascêssemos neste mundo, porque se eles não, né, permitissem, com certeza nós não estaríamos aqui, tá? E a gente sabe das formas que existem, né, para que a gente não receba a permissão de nascer neste mundo. Mas o papai e a mamãe não, né, utilizou de nenhuma forma, eles permitiram que nós nascêssemos, eles nos concederam este corpo carnal, né, porque a gente sabe que materialmente, fisicamente, né, são os genes do papai e da mamãe, não é verdade? É o alimento que recebemos, então, físico da mamãe, não é verdade? Então, aquela semente do papai e da mamãe, os alimentos, então, recebidos no ventre da mamãe, ou seja, se estamos aqui, é porque nos foi concedida essa grande oportunidade. Mas quem encomendou este corpo aqui fomos nós, tá? Suponhamos que você pediu à sua mãe, compre-me um suéter, e ela comprou-lhe. Naturalmente, você agradeceu a ela.
Entretanto, seus pais fizeram seu corpo carnal muito mais valioso do que um suéter ou outra roupa, ou mesmo um automóvel, e o sustentaram até crescer. Portanto, não acha que é natural agradecer-lhes muito, muito mais? Não é? É importante a gente ter essa reflexão, né? De agradecer profundamente aos pais que nos concederam este corpo, que nos permitiram habitar no ventre da mamãe, né? Onde lá, com a minha mente, eu fui tecendo, então, né? Este corpo maravilhoso, conforme a minha mente, de acordo com a necessidade que eu tinha que desenvolver neste mundo terreno, nesta vida, né? Então, é fato de profunda gratidão. Como instrumento de expressão, né? Este corpo é nosso instrumento de expressão, foi-lhe concedido o corpo carnal. Por isso, deve usá-lo com cuidado, fazendo desenvolver cada vez mais a sua capacidade, tá certo? Então, este corpo, como expressão da vida de Deus, da capacidade de Deus, ele deve sempre, né, ser utilizado para manifestar esta capacidade. Né? Fazer o bem através desse corpo, utilizar as mãos para doar, para acariciar, né, as pessoas, para abraçar, para fazer o bem, né, para abrir, né, abrir o coração, né, através das mãos generosas, através de um sorriso generoso. Então, vamos utilizar sempre o nosso corpo para fazer o bem. Mas lembrando sempre, tá? Esse corpo não sou eu, tá? Esse corpo não é a minha totalidade, né? Às vezes esse corpo parece meio limitado, mas nós somos ilimitados. Né? Nós somos ilimitados, nós somos um ser sublime. Esse corpo vai morrer, mas nós jamais morreremos. Esse corpo às vezes adoece, e às vezes nós da Seitianoye, né, temos até vergonha de compartilhar com alguém da própria Seitianoye que estamos necessitando de oração, porque estamos doentes, mas isso é um apego. Porque nós achamos que eu estou doente, mas eu, filho de Deus, jamais adoeci. É o meu corpo, que ora está debilitado, ora precisa de oração, ora precisa do amor dos meus amigos, né? Para que visualizem, né, o meu eu real, verdadeiro, perfeito, saudável. E graças a esse amor, né, essa troca de amor que nós fazemos com os nossos amigos, né, os nossos familiares, nós podemos então nos restabelecer e continuar firmes expressando a vida de Deus. Tá? Então, lembre-se sempre, esse corpo não é você, você é muito mais do que esse corpo. Né? E estudando para essa palestra, foi bem interessante que eu assisti um programa na TV falando justamente desses aspectos, né? Dos defeitos, entre aspas, a gente fala, né? Que pode se manifestar no corpo. E foi um programa onde foi relatado, né, pelas algumas jovens mulheres, exemplos de uma jovem que ela nasceu com uma deficiência que não nascem pelos no corpo dela. Então, né, ela não tinha nem sobrancelha e nem cabelo. E por muitos anos, já até na juventude, ela sempre, então, fez, né, a pintura, né, com lápis da sobrancelha e usava a peruca. Mas no programa mostra ela junto com os pais, junto com o namorado, dando aquela força para ela finalmente saiu à rua, né, sem a pintura nas sobrancelhas e também tirou a peruca, né, e ficou linda e maravilhosa. Né? Porque independente da beleza, né? Realmente ela ficou linda, é uma moça muito linda, mas não importa. Né? Aquela moça que não tem cabelos, não é ela real. Ela é filha de Deus, perfeita, e a sua natureza divina, em sua natureza divina, não falta nada. Não falta nada, ela é perfeita. E ela, antes de tomar essa decisão de sair à rua sem a peruca, ela se encontrou com uma outra moça que tem o mesmo problema, né, de saúde dela, mas que nunca usou peruca.
E aquela moça também, da mesma forma, uma moça muito bonita, também careca, né? Mas aquela moça deu maior força para essa, dizendo o seguinte, olha, quando eu ando na rua, eu ando como se eu estivesse numa passarela. Eu me sinto um modelo na passarela. E um modelo na passarela é super olhada, não é verdade? Então, você tem que se acostumar em ser olhada, né? As modelos também são muito olhadas, muito observadas, né? Quando estão andando na passarela. E ela falou assim, eu ando na rua, sabe, de cabeça erguida, como se eu andasse na passarela. E assim essa moça, graças, né, a esse incentivo, ao amor dos pais, né, do namorado, também, né, pôde viver essa experiência. Muitos outros casos, e para encerrar, então, a nossa palestra de hoje, também tem um caso muito interessante da Lise Velasquez. Essa jovem, ela é considerada, né, a jovem, né, a mulher mais feia do mundo, tá? É a Lise Velasquez. Ela realmente tem uma limitação que ela não engorda, ela não passa de 30, 32 quilos, já jovem assim, né? Mas ela não engorda e ela é bem magrinha. Bom, o corpo carnal dela, né? Por bullying que ela recebeu no colégio, aí viralizaram um vídeo, né, que fizeram dela e colocaram dizendo que era a jovem mais feia do mundo. Só que quando ela observou aquilo, ela falou, eu poderia levar para o bem ou para o mal. Ela falou assim, eu levei para o bem, né? Graças a isso, eu me tornei uma palestrante. Hoje ela faz palestras de incentivo às pessoas, né? Palestras que extraem o melhor das pessoas, palestras emocionantes, mostrando, né, claramente que ela não se considera aquele corpo que por muitos foi considerado o mais feio do mundo. Para ela diz, eu agradeço a Deus por ter me dado este corpo, porque através deste corpo eu descobri a minha capacidade, né, de ser palestrante e de ajudar milhares, eu diria milhões de pessoas, graças, né, à palavra dela. Então, quando você assiste a Lise Velasquez falando, você vê uma beleza que corpo nenhum do mundo, nem aquele que seria considerado o mais lindo do mundo, seria capaz de transmitir a beleza que essa jovem transmite. Porque quem fala é o eu verdadeiro. Quando a gente se desapega desse corpo, tá? E realmente vive o Filho de Deus, a gente brilha como um ser divino. Muito obrigado, felicidades a todos. Muito obrigada. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. É com bastante alegria que estamos aqui para fazer um convite muito especial para você participar do 5º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. Antes de trazer as informações do 5º Congresso, nós vamos aqui fazer uma breve retrospectiva das edições anteriores do nosso Congresso. O primeiro Congresso aconteceu no ano de 2012 e o tema deste Congresso foi Professor, Voz da Educação. Então esse Congresso ele foi a realização de um sonho bastante grande da equipe dos educadores da Seichonoye do Brasil. Dando continuidade, então, à 2ª edição do nosso congresso, o tema abordado foi Ética entre Gerações.
O terceiro Congresso Latino-Americano aconteceu no ano de 2017 e o tema principal foi Construindo Laços de Amor Mútuo e Cooperação. Já o quarto Congresso Latino-Americano teve como tema Comunidades de Aprendizagem. E esse ano de 2021, estamos então na 5ª edição do Congresso. O Congresso terá esse ano como tema Educação da Vida, base para a nova civilização. O Congresso acontecerá de forma 100% virtual, de 27 a 29 de agosto de 2021. Teremos como orientadores do Congresso, presidente doutrinário da Seichonoye para a América Latina, preletor da sede internacional Fumio Nishiyama, diretor-presidente da Seichonoye do Brasil, preletor em grau master José Adalton de Oliveira, preletor em grau master Luiz Antônio Gomes. Teremos como convidados superintendente das atividades dos preletores, preletor da sede internacional Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. E nossa convidada internacional, teremos a participação da preletora em grau sênior Berta Nori Solis de Archbold. Ela é a nossa supervisora do Panamá. Para participar do Congresso, nós teremos então uma contribuição simbólica no valor de R$100. Com a contribuição desse R$100, nós estaremos contribuindo com as academias de treinamento espiritual da Seichonoye do Brasil. Durante o Congresso, nós teremos oportunidade de assistir palestras, participar de rodas de conversas, assistir à apresentação dos nossos alunos do CEV, seja na categoria memorial, seja na categoria projetos. Participaremos também de oficinas pedagógicas. Teremos momentos de interação ao vivo. Durante o Congresso, cada atividade que você participar, você terá que marcar como concluída aquela atividade. E assim, concluindo cada uma das atividades, ao final você terá direito ao certificado de participação. Então, não fiquem fora, venham participar desse 5º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado.